Fala galera do Cash Game Brasil, estamos aqui na primeira edição desta conversa com o Grindr. Hoje, e como uma estreia tem que ser feita à altura daquilo que é uma estreia, estamos com o Caco, Ricardo Paulo Figueiredo. Nós não foi à toa que escolhemos o Caco. Felizmente tivemos uma abertura fantástica da parte dele para participar connosco. Caco, e aí, beleza? Fala, João, beleza? E aí, galera? Então, Caco, o nosso objetivo, como a gente já teve a oportunidade de falar, é ao longo destes programas criar a oportunidade da galera de conhecer um pouco mais sobre a vida de um jogador profissional e de pessoas que estão diariamente ligadas ao cash game. Certo. Então, tipo assim, eu queria que falasses um pouco de ti, tipo, que nível tu jogas, de onde és, tipo, esse tipo de coisinhas. Uma introdução só para a galera te conhecer um pouco melhor. Certo. Então, João, eu comecei a jogar poker ali pro final de 2007, começo de 2008. E logo de cara eu meio que me interessei pelo jogo, assim. Eu sempre gostei, assim, dessa parte de matemática e estatística. Sempre fui um cara bom de matemática na escola. E daí eu comecei a me interessar e procurar por aquilo ali na internet. Tinha pouco material na época e tudo, e fui me informando. E no meio de 2008 eu conheci um fórum de poker que estava começando também, que é um fórum bem famoso até no Brasil, que é o Mais EV, que na época era um fórum que estava começando. Uhum. Daí eu comecei a jogar cash, cara. E naquela época rolava aquelas promoções de US$ 50 que você fazia um cadastro e ganhava. Uhum. Se eu não me engano, eu quebrei 2 vezes, mas não jogando cash, jogando City and Go. Tentava ser jogador de City Go e tudo, e não conseguia. Uhum. Daí ali pro meio, para abril de 2008, mais ou menos, eu comecei a me interessar pelo cash. E ali para, se eu não me engano, em maio de 2008, eu ganhei um free roll. E esse free roll, na época, foi US$ 57. Eu acabei ganhando esse free roll, que foi meu primeiro bank. E desde que eu ganhei esse free roll, assim, ainda bem que eu nunca mais quebrei. Daí comecei a jogar NL2 e estudar o pouco material que eu tinha. E Uhum. daí eu fui conseguindo me evoluir, eu me dedicava bastante, conseguia jogar muito. Fui de NL2 para NL5, NL5 para NL10. De NL10 fui para NL25. Fazendo E a daí, progressão normal. isso. Não, aí eu trabalhava na época, então eu jogava só nas horas vagas, finais de semanas e à noite. E daí, quando eu fui fazer o meu move-up para NL50, eu, eu já na época já comecei a fazer cash out, eu não conseguia juntar o bank para poder me consolidar na L50. Daí acabei fazendo um deal, que foi meio que um empréstimo na época, Uhum. só que eu não consegui de cara assim bater NL50 Six Max. Daí tem uma história interessante, porque eu meio que saturado ali do Six Max, estava meio que runando mal no começo da NL50, um dia resolvi jogar Heads Up. E na época eu jogava no Full Tilt, que era um site que tinha um rakeback legal na época. Eu acho que era o Uhum. site que a galera mais assim jogava por rakeback e tudo. E daí fui jogar Heads Up no Full Tilt, e isso já em 2009 já. E em dezembro de 2009, em novembro de 2009, eu já tinha pedido conta do emprego que eu trabalhava até então. Mas eu estava numa dúvida se eu aceitava uma outra proposta de emprego ou se eu ficava com poker. E em dezembro de 2009 tem uma história legal que eu jogando Heads Up, já era bem consolidado ali em Heads Up e tal, já tinha uma rate bacana. E do dia 1º de dezembro até o dia 11 de dezembro eu perdi 43 bains de NL50 na época de Heads Up. Isso Caraca. jogando só contra Donkey, porque o field era muito bom. No último dia eu perdi 13 bains jogando 3 mesas contra um Donkey que só dava limp call. E eu runei assim absurdamente mal. E aí eu peguei e falei, pá, não vou continuar com o poker não, vou aceitar o emprego. Daí não joguei no dia 12, não joguei no dia 13. Daí no dia 13 eu meio que assim, desanimado e tudo, falei, pô, vou jogar minha última ficha no poker. Se for pra dar certo, deu. Se não for, em janeiro eu começo um novo emprego e esqueço o poker. Uhum. No dia 13 eu voltei a jogar Heads Up, ainda no NL50, isso no dia 13 de dezembro. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu já estava 10 buy-up no mês. Então eu recuperei os 43 buy que tinha perdido e ainda ganhei mais 10 bainhas. Eu falei, pá, me deu um estralo. Falei, pô, é isso que eu quero fazer da vida. Pô,
ganhei 53 buy-ins ali no espaço de 12, 13 dias, aí aquilo ali eu falei, pô, é isso. Agora é isso, eu não tenho dúvida e tal, e eu vou levar isso como profissão. Aham. Daí, a partir daí, eu fui conhecendo o pessoal, fui trocando ideia com a galera que jogava poker na época. Daí fui logo sair do Full Tilt e foi pro Party Poker, que a partir de então foi o site que tinha um rakeback melhor. Do Party, logo eu já fui para NL100 e ali pro fim de 2000, no começo de 2010 eu já estava jogando NL200. Desde então eu jogo só NL200 ou mais, desde que eu Aham. fui pro Party Poker. E joguei bastante no Party Poker, cheguei a jogar NL1K no Party Poker, que foi o limite que eu joguei mais alto assim regularmente. Depois o Party Poker meio que morreu e eu fiquei meio que sem alternativa, porque eu gostava muito de grindar no Party, já era acostumado, já fazia uma grana legal. Aham. Daí falei, pô, vou procurar outras coisas. Aí eu meio que acostumado com o Rakeback, o Poker Stars tinha aquele programa de Rakeback que eu não gostava muito. Parti para microgame, foi quando eu resolvi testar a microgame, até pensava em ir pro Poker Stars mesmo, mas eu falei, pô, vou testar essa microgame. Gostei bastante da micro, fiquei na micro aí mais de um ano, e lá na micro eu grindei bastante, mas uma bad run ali na micro no final de 2013, começo de 2014, meio que eu desanimei da micro e fui pro PS. Aham. Daí grindei um ano de 2014 praticamente inteiro no PS até março desse ano, que foi quando eu peguei também uma bad run, não, fiquei break-even ali em 2 meses no Poker Stars e resolvi voltar para micro. E agora eu tô grindando na micro de novo, grindo ali NL 200, NL 400 e NL Aham. 600, jogo ali 8 mesas, às vezes 9 mesas por vez, e tô ali fazendo minhas 60, 55 mil mãos por mês e tô grindando ali Show de sempre nas bola. mesas da micro. Pô, galera, vejam o nível que o Caco ficar break-even para ele é runar mal. Ah, Caco. Tipo assim, cara, eu já tive alguns meses down também, mas assim, às vezes eu fico mais queimado assim de ver que o jogo não tá andando nem pra frente nem pra trás Aham. do que às vezes ficar break. Porque assim, o meu jogo, cara, ele cresce muito quando eu tô na bad run, que é quando parece que eu de fato sento e falo, pô, vamos ver onde é que tá o erro, vamos ver onde é que dá pra melhorar um pouco e tal. Eu sei que é uma bad run, mas assim, parece que nessa hora eu me sinto mais assim, mais atento para poder procurar onde é que eu posso evoluir no meu jogo. Aham. Tu depois desse período aí que tu falaste, que perdeste 43 bains lá atrás, tipo assim, tu sofres muito, pelo que estás a explicar, não sofres, mas tipo, os teus swings são muito agressivos, não são? Sim, cara, então, as minhas duas maiores downswings foi quando eu jogava Heads Up, que foi uma de 43 buy-ins e outra de 32 buy-ins. E tipo assim, pra você ver o quanto o field era fácil e a variância de Heads Up é um pouco insana, ou era insana na Aham. época, Sim. que mesmo tendo essas duas downswings, eu ainda consegui, até quando eu podia ver no site de tracker, que era o Poker Table Ratings, eu consegui ser o maior vencedor de Heads Up NL50 do Full Tilt. Um pouco mais ali de 400 mil mãos. Pô, Então, show de assim, bola. mesmo tendo essas duas downswings. No Six Max, eu já enfrentei várias swings, assim, de 15, 20, 21, 22 buy-ins, mas eu não me lembro de ter uma swing maior do que 25 buy-ins Aham. e não me lembro de ter mais do que 2 meses, assim, break-even. Sem ganhar. Mas eu já passei, já passei por várias, assim, e desde que o jogo vem evoluindo, o meu rate também, não só dos jogadores em geral, mas a minha também vem caindo um pouco, assim, então o rate diminui um pouco. É mais normal você ficar ali 50, 60 mil mãos break-even. Aham. Mas no geral eu nunca tive swings muito fortes, assim, em Sex Max, não. Aham. Caco, diz-me uma coisa. A tua família, como é que aceitou essas mudanças assim? Cara, então, isso aí, tipo, de começo ninguém entendia nada. Tipo, a minha mãe e o meu pai não têm muita familiaridade assim com, com jogo online, e não entende muito assim essas coisas. E no começo assim eles, cara, eles não entendiam, eles não desaprovavam, mas também não aprovavam, sabe? Uhum. Tipo, ficava naquela assim, pá, eu era muito novo em 2008, eu tinha 20 anos, então assim, eu ainda estava estudando também, fazia faculdade de ciências contábeis na época. Uhum. E foi assim, eles
eles não chegaram a aprovar, mas também não me proibiram. Mas aí, com o tempo, ali, quando eu comecei a ganhar grana ali, já uma grana satisfatória para a época, que foi no começo de 2010, daí eu já fui explicando para eles e conversando, e aí eles já foram entendendo, e hoje eles me super aprovam e entendem tudo. Aham. Mas no começo foi meio complicado, porque, tipo assim, hoje o poker já é um pouco mais divulgado aqui no Brasil. Mas em 2008, 2009, era tipo assim, uma parada que ninguém entendia, entendeu? Pá, como é que existe isso e tal, e pela Ganhar dinheiro com internet. carta. Então era complicado assim na época. Então, assim, para as pessoas próximas até eu explicava, mas para muitas pessoas eu mentia, falava que estava trabalhando com alguma outra coisa e tal, porque era difícil de explicar na época. Agora, hoje eu acho mais fácil. Hoje a mídia já absorveu o Sim. poker, já tem bastante propaganda e tudo, já está mais tranquilo. Aham. Então, eu vou chamar o nosso participante, o nosso ah, utilizador do Cash Game Brasil, o Yuri, que ganhou o direito, foi por direito, que na sexta-feira passada ele foi o jogador que apresentou um gráfico com mais mãos jogadas no verdinho. Então, o Yuri ganhou o direito de estar presente. Yuri, queria te chamar à conversa com o Caco, para colocares aí algumas questões para ele. Aí. Oi, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, cara. Boa noite, Boa Yuri. noite. Tá bom aí. Ô, cara, eu fiz te fazer uma pergunta que isso você já deve ter escutado ela várias vezes, que a galera sempre faz, assim, que é sobre o futuro do cash game, assim, do cash game em si, do cash game online. Como você vê, assim, você acha que o fio está secando mesmo, como a galera fala, ou você acha que não tem muito isso, igual faz muito tempo que a galera já fala isso, e o cash game ainda está aí firme? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Opa, legal, Yuri. Boa pergunta. Então, Yuri, assim, a minha opinião é o seguinte: o Field está de fato ficando cada ano mais difícil, mas isso era uma coisa que eu sempre esperei. Eu acredito que o Field do Cash Game, não só o Field do Cash Game, acho que isso vai acontecer com quase todas as modalidades de poker. Eu acho que os torneios, por exemplo, ainda vai demorar um pouco, mas tende a acontecer sim. O field do Cash Game era um field razoavelmente fácil, se você for pensar 2, 3 anos atrás. Não precisava ter assim muito potencial nem muito conhecimento para poder conseguir fazer uma grana legal. E é óbvio que em tudo aquilo que envolve dinheiro, isso aí tende a mudar. Se o cara que tem potencial para poder aprender aquilo ali vai lá, aprende e ganha grana, vai ter 500 pessoas querendo aprender e ganhar grana. Hoje em dia, eu já acredito que o field tende a continuar endurecendo, mas eu acredito que o field só vai ficar mais duro assim se rolar fatores externos, tipo assim, tirar um mercado grande do field ou alguma coisa parecida. Agora, pela evolução natural do jogo, eu acho que agora ela tende a ser muito mais lenta, porque hoje em dia, para você se tornar um jogador profissional de cash game, jogar um limite que seja um limite bacana de ganhar uma grana como uma NL100 ou uma NL200, você precisa se dedicar bastante, você precisa de tempo, você precisa investir dinheiro para poder contratar um professor, para poder assinar uma escola. E você precisa também ter potencial. Hoje em dia não é qualquer um. Eu chuto a dizer que há 3 anos atrás, qualquer um que tivesse noção básica de matemática e estatística fazia uma grana muito boa com poker. Hoje em dia isso já não basta. Hoje em dia o cara precisa se dedicar bastante, o cara precisa ter um certo potencial e ele precisa de tempo. Precisa de tempo e precisa de investimentos. Seja investimento com parceria, tendo um coach. Mas hoje, para o cara sair sozinho e conseguir atingir um mid-stakes, é praticamente impossível. Ficou bem difícil. Então, eu acredito assim, o field para o futuro, eu acredito que enquanto tiver jogo, vai ter lucratividade. E enquanto tiver ficha, vai ter jogo. Então, então eu acredito que assim, o field não tende a mudar muito assim, não. A não ser que vão saindo mercados e alguma coisa parecida. É Mas no porque o jogo geral. é dinâmico, né? Agora sim, lógico, o jogo vai evoluir, o jogo vai ficar difícil. Aquele regular que parar no tempo, parar de estudar, parar de discutir mãos, ele é quase certo que ele vai ficar para trás. Mas também para aqueles que estão começando, vai ser muito mais difícil que quando eu comecei, por exemplo. Então, por exemplo, para você que está começando agora, é possível você chegar? Lógico que é possível. Se tem gente fazendo grana lá, você também pode fazer grana. Você pode aprender e pode chegar lá. Mas você vai precisar dedicar muito mais do que eu me dediquei na minha época e vai precisar se esforçar mais do que eu me esforcei. Mas eu acho que ainda é possível sim ganhar grana com cash game. Só que hoje em dia já é uma decisão um pouco mais difícil, porque
é mais ou menos como outros mercados. Exige tempo, exige dedicação, existe estudo e existe investimento. Então, tem um certo risco, assim. Não é igual na minha época que você, pá, em 3 meses já estava fazendo grana. Hoje é impossível você estar fazendo grana em 3 meses. É um processo um pouco mais demorado. Uhum. Yuri, tens mais alguma questão que queiras colocar aí? Tem. E sobre os jogos, assim, os jogos mais outras alternativas ao Holding, como o Mar, os jogos de Fury, os Mixed Games, como você vê? Você joga, pensa em jogar? Uhum. Então, cara, eu nunca joguei assim regularmente nenhum desses limites e não conheço muito bem o field assim para poder te dar uma opinião um pouco mais certa não. Eu acredito que eu tenho alguns amigos que jogam e Omaha principalmente e tal. Eu acredito que o field de Omaha já deu uma endurecida também. Eu acredito que o boom ali do Omaha, onde é que a galera ganhou muita grana também, foi há 2, 3 anos atrás. Mas eu acredito que não deve ter muita diferença, não. Assim, eu acho que, igual eu te falei, por exemplo, torneio é um tipo de jogo que atrai um pouco mais o fish. Então é um tipo de jogo que vai demorar um pouco mais para poder endurecer. Mas, de maneira geral, eu acredito que em todas as modalidades do poker vai chegar um certo momento em que essas modalidades vão ficar difíceis. Mas assim, isso em mid stakes, eu nunca acredito que uma NL10, por exemplo, vai ser difícil. Não é que ela não seja difícil, mas eu falo assim, eu acredito que a NL10 ela sempre vai ter uma quantidade muito grande de ficha. Tipo, a partir do momento que a NL10 não tiver mais ficha, aí o poker morreu. A partir do momento que um torneio de 2,20 com ribai não tiver mais ficha, aí o poker morreu. Eu acredito que ali nos micros e no small stakes, o jogo sempre vai ser bem possível de bater e de fazer uma graninha legal. Agora, um torneio um pouco mais caro, aquele average buy mais caro, um Omaha mais caro ou um Hold'em mais caro, até um jogo ao vivo mais caro, eu acredito que para o futuro, todos esses jogos que são mais caros e que, consequentemente, dá para fazer mais grana, eles vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque gente que tem potencial, por exemplo, um cara que tem o potencial de ser, por exemplo, um grande engenheiro, que é um cara que tem uma noção boa de matemática, de estatística e tudo. Mas se o cara vê oportunidade, por exemplo, de ganhar grana com poker e ganhar muita grana com poker, ele vai tentar ser jogador profissional de poker. E isso vai colocando as pessoas que têm mais potencial lá em cima na cadeia. Então, lá em cima na cadeia, eu acredito que vai ficar difícil em todas as modalidades. Uhum. Yuri, tem espaço para uma questão, se ainda tiveres alguma coisa que queiras Tem, perguntar para o Caco? tem mais uma outra questão. Ô, Caco, e sobre o jogo live? Assim, sobre o Cash Game Live como uma alternativa ao online? Porque pelo Battlefield ser normalmente complicado. O que você acha? É. Então, cara, tipo, eu acho uma boa, porque a diferença de nível técnico de um jogo live para um jogo ao vivo, ela é muito grande, mas muito grande mesmo. Mas só que assim, o jogo live, ele tem, por exemplo, ele tem algumas outras questões que é um pouco mais difícil. Então, tipo assim, a sua rotina fica um pouco ruim porque tem que jogar live, os jogos são de madrugada. Você precisa jogar mais tempo porque você precisa colocar volume para poder bater a variância. Então, o jogo live, para mim, eu vejo o jogo live mesmo parecido com ser jogador profissional de torneio. É um tipo de jogo que eu acho que eu só iria, assim, em última hipótese, se eu não tivesse para outro lado para me poder ir, porque é um tipo de rotina que não me agrada muito. Mas para quem que tá querendo fazer uma grana extra, por exemplo, que está jogando, por exemplo, igual você que joga micro aí, está começando agora, eu acho o jogo live uma boa ideia, porque o nível realmente é muito fraco, um nível muito fraco mesmo, e apesar do rate ser bem puxado na maioria das casas de jogo ao vivo, mas é uma boa ideia para tirar uma graninha extra. Show de bola. Yuri, dá as tuas despedidas finais para o Caco aí. Muito obrigado aí pelas respostas, muito bem respondido. E é isso. Muito, Valeu, Yuri. respondeu muito bem as dúvidas, cara. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Falou, Yuri. abraço. Obrigado pela tua participação aí. Então, Obrigadão, continuando. Opa! Obrigadão, João, pela oportunidade de tirar Tamo essa junto, dúvida. filho. Tamo junto. Tamo junto aí. Então vá. Caco, continuando o nosso papo aqui, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre aquilo que tu acha que é, não tanto em termos
do mercado do coaching, mas quanto tempo tu achas que hoje em dia levaria para tu, vamos dizer, para formar um jogador que esteja iniciando, como muita gente aqui no Cash Game Brasil está? Quanto tempo tu achas que era possível formar um bom jogador, dar-lhe umas boas bases, chegar a um nível de um bom balance, de um bom jogo sólido por F-flop, etc, etc, conseguir saber boas questões sobre ajustes aos adversários? Com quanto tempo tu achas que hoje em dia levaria para formar um jogador, para a galera ter uma noção do que é que os espera? Sei. Então, João, essa pergunta sua ela é um pouco difícil de responder, porque assim, eu já troquei ideia com muito cara que estava começando e com muito cara que teve a história no poker e que já joga poker, e conheço muito cara que joga. Isso é bem relativo, porque tem algumas questões no poker que são difíceis de mensurar e que atrapalham bastante na formação de jogador. A principal delas é a variância. Então, até o jogador entender o conceito de variância e entender que, às vezes, uma jogada que ele pensa que é errada é certa e uma jogada que ele pensa que é certa é errada, isso demora um pouco, principalmente para quem está iniciando. E, às vezes, os jogadores costumam cometer os mesmos erros, assim, até depois de muito tempo. Eu acredito que um jogador que tenha bastante potencial e seja bem dedicado, eu acredito que em 6 meses, mais ou menos, 6 a 8 meses, ele possa ter um nível ali aceitável para bater aqueles jogos que eu considero hoje, por exemplo, até ali NL50, NL100, são jogos que são jogos tranquilos de bater. São jogos que ainda oferecem um edge, que a gente fala, uma vantagem muito grande sobre os jogadores. Para saber se um jogador tem potencial para jogar mid-stakes, NL200, NL400, NL600, aí já é muito de caso para caso. Eu acredito que não são todos os jogadores que vão conseguir chegar nesses stakes, não. Esses stakes já depende um pouco mais do cara ter um pouco mais ali de criatividade, um pouco de coragem e de, tipo assim, de sangue no olho mesmo, de querer pegar aquilo ali. E ele mesmo, porque para chegar nesses jogos, o cara mesmo ele precisa construir o jogo dele. Ele precisa dar uma identidade para o jogo dele e entender como que funciona o jogo. E ele construir o jogo para poder ser um jogo forte, para poder lutar ali com aqueles caras que estão ali, que já estão ali. Geralmente os regulares de NL200 mais são caras que já estão ali, como eu, por exemplo, e como outros, que já estão ali há 2, 3, 4, 5 anos. Então, para você chegar ali e fazer frente para esses caras que já têm uma experiência gigante, precisa ser um cara que tem tipo assim, uma vontade a mais, entendeu? Ele não pode só seguir aquilo que o professor dele faz e achar que ele vai chegar lá só por isso. Agora, até ir para NL50, NL100, eu acredito que 6, 8 meses, um aluno dedicado, um aluno que entende bem e consegue colocar um volume legal, eu acredito que dê para colocar. A nossa ideia sobre esta questão é um pouco de dar as expectativas aos jogadores que estão iniciando agora aí do Cash Game Brasil, para que a galera consiga entender o caminho, porque muita gente que eu vejo que nos procura e assim fala em estou procurando o póquer porque queria uma renda extra e tal, então queria que a galera ouvisse do Caco que as coisas não são bem assim, tipo, tu não começa a jogar póquer agora, mesmo que até tenha coach, e começa a tirar uma renda extra no mês que está começando e assim. Então, é um pouco o intuito de saber a tua opinião sobre essa questão. A tua rotina diária, tu costumas jogar mais à noite? Já falaste que não gostas muito de jogar na madrugada, mas o teu grind normalmente, tu fazes exercício, tu te cuidas. Como é que funciona o teu dia a dia? Essa é uma questão que, cara, de suma importância. Tipo assim, isso sempre passa batido por quem tá querendo começar a jogar poker, mas aquilo que você faz fora da mesa para poder você trazer uma mente um pouco mais preparada para a mesa é muito importante. Porque o jogo, cara, o poker é um jogo de pessoas, sabe? Tipo, não é máquina que tá jogando, é pessoas. E nós somos sujeitos a emoções e a
subir concentração, descer concentração, a tiltar, não tiltar. Não tem um jogador de poker que não está sujeito a isso. E isso tudo pode ser treinado, sabe? Isso é uma coisa que você treina, você se esforça para melhorar. Assim como no jogo você se esforça para poder aprender, você também se esforça para melhorar isso. Eu não tenho uma rotina muito organizada, não, mas eu me exercito regularmente. Agora eu estou fazendo natação, por exemplo, mas eu sempre dou um jeito de fazer um exercício, porque, tipo, é muito estressante a vida de jogador de pôquer, porque a gente fica ali parado em frente a uma tela, tipo, 6, 8 horas por dia, e isso, de certa forma, não é muito saudável. Acho que todo mundo sabe que isso não é muito saudável. Então, assim, você tem que fazer... Você tem que ter um momento de lazer para você poder esquecer o pôquer, para poder dar uma zerada na cabeça, tem que fazer uma atividade física, alguma coisa para poder descansar a mente também, assistir um filme. Fazer o reset à mente. Isso, justamente, porque senão sua mente começa a ficar cansada emocionalmente. Rapidinho, com uma, duas, três bad beats, você já se perde emocionalmente e aí tudo aquilo que você sabe de técnica vai pro ralo, porque não adianta. Enquanto você não está ali na sua concentração máxima e na sua, no seu equilíbrio emocional, se você não tiver assim, é melhor nem jogar, porque tipo, eu sofro hoje um pouco menos, mas eu já sofri bastante por causa disso. Por jogar em horas que eu não deveria estar jogando e perder bastante. Não porque eu joguei, tipo assim, que eu dei azar ou nada, é porque eu fiz jogadas que realmente não deveria ter feito justamente porque eu estava emocionalmente cansado, ou às vezes até fisicamente cansado. E isso atrapalha bastante. Então eu acho que assim, essa parte da rotina é importante. Não, acho que não precisa ser uma coisa estruturada, até porque a gente não é robô. Das 7 às 8 eu vou fazer isso, das 8 às 9 eu vou fazer aquilo. Mas é importante você encaixar na sua rotina alguma coisa que exercita seu corpo, alguma coisa que exercita a sua mente e principalmente alguma coisa que descanse. Alguma coisa que você faça que te dê lazer, que faça você esquecer. Que você possa no outro dia, quando você for voltar, você está com a energia renovada, com a motivação renovada para você voltar. Até porque, volta e meia, nós temos situações que, tipo, estamos nos sentindo bem e não dá para ter um horário que não seja flexível, porque volta e meia dá para esticar um pouco mais a session, estou sentindo bem, outras vezes está mais cansado, não, vou melhor parar aqui. Isso, justamente. Então, tem que justamente. Então, assim, é sempre bom você ter parâmetros. Por exemplo, eu não gosto muito do cara que joga 1000 mãos num dia, joga 5.000 no outro, daí joga 500 no outro e joga... Porque seu cérebro não é acostumado a jogar. Você jogou 1000 hoje, jogar 5.000 amanhã, ele não é acostumado, ele vai se cansar. Isso aí é óbvio, entendeu? Então é sempre bom você ter ali mais ou menos um parâmetro. Eu faço session de 1h30. Você pode esticar até 2 horas e meia, ou fazer uma session só de 1 hora se não estiver bem. Mas nunca fazer, tipo assim, extrapolar demais. E isso aí que você falou é importante. Você sentir que você está jogando bem, você continuar jogando bem. O cash game, cara, eu acho que uma coisa vital no cash game é a atenção, porque o cash game é um jogo de detalhes, eu sempre falo isso. E as coisas mais importantes do cash game, além de saber a matemática, a teoria, o jogo explorável, é a sua atenção, de prestar atenção contra o cara que você está jogando. Você está jogando contra outro ser humano, e ele te dá alguns sinais daquilo que ele pode ter. Então, um time tell, um bad size tell, alguma outra showdown que você acabou de ver ele, alguma ação que você viu que ele acabou de tomar, ou como que ele está jogando aquilo ali na mesa, isso aí são informações que muitas vezes passam desapercebidas nos estudos e na galera que fica tentando estudar poker, mas que tem uma importância muito grande. Então, essa é uma parte forte do meu jogo. Eu tenho uma percepção da mesa muito grande. Então, muitas vezes eu consigo prever a ação, saber que aquela hora não é uma hora boa para uma tribet, que o cara tende a estar mais propensa a defender, saber que outra hora já é uma hora, outra hora melhor para blefe. E para a gente desenvolver essa atenção, essa rotina fora, ela é muito importante. E a mesma rotina de jogo. Você está num lugar silencioso, você tem uma máquina boa, você diminuir o máximo de distração, fechar internet, fechar Skype, desligar celular, ou pelo menos deixar ali no mute o celular e meio que focar ali no jogo. Isso aí, mesmo para quem está jogando ali NL10, NL20, que o field é mais fácil, isso aí para mim eu acho vital. Porque você já se treina a prestar atenção no máximo de detalhe. E aquilo ali, o poker é um jogo de informação. Se a gente tem a informação correta, a jogada certa é uma coisa matemática. Se a gente tem uma leitura de range certa, é só você jogar numa calculadorinha ali e rapidinho você já tem a resposta da jogada correta. Então acho que isso é muito importante.
Eu queria ouvir um pouquinho, já sei que tu, por uma questão da rotina, não és muito fã de MTT, assim como foi como respondeste na questão do Yuri. Mas além da rotina, existe alguma coisa que te faz preferir cash game em deterioramento de torneio? Eu acredito que em cash game o potencial de ganho meu é maior do que em MTT. Aliás, eu acredito que os jogadores de cash, no geral, ganham mais do que os jogadores de MTT no geral. Mas é porque o MTT aparece muito o cara que ganha. E o cara que está ali break-even, ou que está ganhando pouco, ele não aparece tanto. E às vezes tem caras muito bons que às vezes não ganham tanto. Porque o MTT ele é muito vulnerável à variância. Porque você sempre está em busca do Big Price. Não é um jogo que tipo assim, que dá pra você ter uma certeza que se você jogar bem, você vai fazer grana. Sim, sim. No cash, eu tenho certeza que se eu jogar um mês ali 75, 80% do bem, a chance de eu ficar down é muito pouca. E além disso, eu ainda tenho o rakeback. Aham. Então eu acredito que a lucratividade do cash é maior, mas assim, o principal fator realmente é a rotina. Eu acho uma rotina de cash muito cansativa e muito estressante. Você ter que ficar ali 7, 8 horas sem poder fazer nenhuma outra coisa. Eu acho que, assim, a gente nunca pode descartar nada, mas para mim Claro. não serviria. Para mim não serviria até porque eu também não consigo fazer, tipo assim, sessions de cash, fazer 3 sessions uma atrás da outra sem eu ter alguma coisa no intervalo ali no meio. Sim. Eu meio que me acostumei a fazer no máximo 2 sessions e já ter um intervalo e trocar uma ideia com a minha esposa, brincar um pouquinho com o meu menino e tal. Aham. Mas até voltando à questão da rotina e dos horários, eu jogo mais durante o dia, jogo pela manhã, jogo à tarde até ali no começo da noite, mas mais por uma escolha pessoal minha, assim, por decidir a minha rotina pessoal, assim. Mas eu acho que quem está pensando mais na lucratividade deve procurar os jogos melhores. Eu acredito que às vezes, eu não sei, tem muito tempo que eu não jogo na madrugada, mas eu acredito que na madrugada ainda deve ter alguns jogos bons, à noite às vezes o field é melhor. Então, principalmente para quem está começando. Quando eu começava, eu jogava pela madrugada, jogava no domingo, jogava no sábado. Eu procurava ali onde que tinha os jogos melhores para mim poder fazer grana. Teve um passarinho que me falou que a madrugada na micro é muito boa. Deve ser mesmo. Em relação às tuas referências, quais são as tuas referências no póquer hoje em dia? Quem são os caras que tu vês matérias deles, paras para ler, paras para escutar? Quem são esses caras para ti? Então, cara, tipo assim, eu nunca fui muito antenado assim ao mundo do poker, de quem tá fazendo muita grana, de quem não tá fazendo muita grana, principalmente assim, de forma mundial, entendeu? Agora, assim, eu tenho uma galera que joga, os brasileiros também, que a gente troca muita ideia no Skype, que é uma galera que joga há muito tempo, que é o Marlon, que é quem o nick de Sphinx no PS, é um dos maiores ganhadores de NL 501 no PS. O Pedro, que tem o nick de LGWZ. O Roqueiro também, que é um cara que joga comigo desde a época de parte, a gente tá jogando junto. Tem mais uma galera, assim, eu não vou nem falar o nome de todo mundo aqui, porque eu posso Claro. esquecer o nome de alguém. Mas essa galera a gente troca ideia já faz muito tempo, a gente discute mãos, a gente troca ideia, bem dizer, meio que sobre tudo, assim, sobre cash. E esses caras, assim, são caras que são referenciais para mim. São caras que têm também uma história muito grande no poker, já ganharam muita grana, já bateram os jogos. Então, assim, são esses caras hoje em dia que são meus referenciais de cash. Agora, assim, eu já tive, tipo assim, eu era meio que fã na época de Full Tilt. Eu era fã do Dur, não sei se você já ouviu falar, na época do Sim, Dur, sim. que ele jogava Heads Up no Full Tilt. Eu parava pra ver os jogos dele, abria a mesa, ficava 1, 2, 3 horas acompanhando. Do Dur e do Phil Ivey. Então, esses dois caras, assim, era meio que na época que eu comecei, eram os caras que eu tinha como referência, assim, os caras que eu achava foda. Mas depois que, tipo assim, vai passando o tempo e tal, e você vai vendo que essa parada de os caras que estão na mídia nem sempre são os melhores e tal, Sim. você meio que perde, assim, O a encanto. vontade de ficar acompanhando os caras que estão na mídia. Mas na minha época que eu comecei, esses eram os caras que eu era fã deles. Tu se considera um fascinado pelo póquer ou o póquer é apenas uma profissão e um jeito que tu achou para fazer a tua vida? Cara, eu me considero um fascinado. Eu acho que não tem como você não ser fascinado por aquilo que você escolheu para poder fazer. Agora, assim, lógico, cara,
não tem como a gente falar assim, todo dia eu sento super motivado, super querendo jogar e tal. Claro que não. Tem dia que às vezes eu tô um pouco de saco cheio. Numa bad run nunca é muito legal você tá grindando, você fica um pouco estressado, fica um pouco triste ali até, de estar runando mal e tal. Isso acontece com todo mundo. Mesmo Uhum. cara igual eu que tô 5 6 anos, não tem aquele cara que não se deixa afetar por uma bad run grande, ou que tá runando mal, ou por estar jogando mal. Mas eu sou muito fascinado, cara. Eu sou de pegar e ficar estudando. Eu sempre estudei muito sozinho, sabe? Então eu pegar, abrir o meu Rodon Manager e ficar tipo 2, 3, 4 dias ali estudando, às vezes formatando um HUD, às vezes construindo um range, tentando desvendar qual que é o melhor jeito de jogar uma mão, e olhando o jogo de outros caras, olhando stats. Eu sempre fiz muito isso. Eu acho que isso, tipo, é meio que vital. O cara que Aham. quer se sobressair nisso, ele tem que ter isso, entendeu? Ele não pode fazer só o básico, só seguir aquilo que o professor fala, entendeu? Ele tem que ter Exato. um a mais para poder se sobressair, porque senão o cara não se sobressai. Acho que uma das coisas, e com a nossa galera que a gente tem aí, que trabalha connosco e tal, uma das coisas que a gente tenta focar é um pouco também isso. Eu concordo plenamente com o que você está falando. A galera tem que ter um pouco de auto-iniciativa também, não pode esperar. Isso, Não há justamente. fórmulas mágicas no póquer, cara. O cara tem que Isso. correr atrás, tem que procurar. O professor, ele dá o caminho, mas, cara, tu que tem que percorrer o É. caminho, né? Isso. E você é professor, você deve saber até melhor que eu. O professor, ele se dedica mais quando ele percebe que o aluno está pegando ali e está ele mesmo colocando esse empenho, essa dedicação e vê que o aluno está querendo realmente Não, se com certeza. sobressair e aprender. A hora que o professor bate o olho, vê que aquele aluno está grindando, tá fazendo até a mais do que ele esperava, Aham. o professor ele se dedica ainda mais para poder passar aquilo que ele tem para passar para o aluno. Ele ainda fica mais dedicado ainda, fica mais motivado ainda, que aí sim que o crescimento do aluno tende a ser maior. É uma motivação meio que mútua, né? Tipo, o Isso. professor motiva o aluno e o aluno motiva o professor. Eu acho que isso é importante. É. Ah, Caco, finalizando o nosso papo, que era para ser de 20 a 25 minutos que eu prometi para o Caco, que é um cara com o tempo super ocupado e se disponibilizou de peito aberto para estar connosco, mas já vamos quase em 40 minutos. Então, finalizando aqui, o Caco ele, é instrutor numa escola de póquer brasileira, Sensei Póquer. Ah, Tem artigos fantásticos. E eu queria que, Caco, fala aí para a galera um pouquinho do que a Sensei tem para oferecer aos jogadores hoje em dia. Ah. Então, João, o Sensei é um projeto de dois amigos meus. Eles me chamaram há uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos, me apresentaram o projeto. Eu já tinha visto vários projetos. Não vou falar que é parecido, porque não tem nada parecido com o Sensei no Brasil. Mas eu já tinha visto outros projetos e nada nunca me chamou tanta atenção como o projeto que os caras estão fazendo da Sensei. A Sensei Poker hoje é disparada a melhor escola de poker do Brasil. Eu acredito que no Demora a gente vai estar até entre as melhores escolas do mundo, porque tem um pessoal lá de muito boa qualidade. Uhum. É uma galera que estuda o poker a fundo, uma galera que já joga tem muito tempo, e em todas as modalidades, desde o cash ao torneio, ao Omaha, até a City Go, Spinning Go. E o Sensei é legal porque é uma escola de vídeos e os vídeos são muito bem feitos. A galera tá subindo vídeo ali de 2 em 2 dias, tem um vídeo novo. E tem vídeo de tudo, cara. Então, por exemplo, eu vou fazer vídeo lá desde pro cara que tá começando, tá jogando ali NL10, NL20, tem umas dúvidas mais básicas, até ao meu jogo, assim, total, assim, meu jogo destrinchado de NL400, NL600, Aham. como que eu jogo, os caras que eu enfrento e como que são as minhas estratégias e tudo. Então é uma escola muito completa. Além de mim, a gente conta aí, se eu não me engano, hoje com mais 12 ou 13 instrutores. E além de ter a biblioteca de vídeos lá, a gente tem um fórum que a discussão no Sensei Poker, eu convido a vocês a entrar lá só para dar uma lida nas discussões lá, na parte de Uhum. cash game, na parte de torneio. As discussões elas são em muito alto nível. A galera lá, a gente se dedica para poder ter um conteúdo ali de um nível que é muito bom. Então eu acho que assim, quem está querendo melhorar o jogo, quem está querendo aprender, eu acredito que é um investimento que vale muito a pena. É, eu, eu, Ah, eu,
eu sou experiente, não sou utilizador de Sensei ainda, ainda, mas eu andei pelo fórum da Sensei e descobri lá uma mão onde fica, e o Caco, nem falei com ele sobre isto, onde fica o Caco e o Kowalski discutindo uma mão de um AK Small Blind contra Big Blind, em que tem uma discussão fantástica sobre balanceamento de range, como que o Caco organiza o range, como que o Kowalski organiza. Acho fantástico, achei muito boa aquela explicação ali dos dois. Acabou por ficar ali uma opinião bem construtiva e por isso eu com certeza eu confirmo que realmente a Sensei tem um fórum que as discussões são de um nível bastante bom mesmo. E a gente está só começando, né? A gente está no segundo mês aí de escola, a escola tende a crescer muito. A gente tem uns projetos aí legais de expandir a escola e tudo. E para fechar, assim, para a galera que estiver interessada, eu vou te pedir, João, para você deixar aí, eu vou te deixar o meu referencial na Sensei, que a galera que estiver interessado com esse referencial meu, a galera que for fazer lá a inscrição ganha 10% de desconto. Pô, show de bola. Então para a galera que estiver interessada, pode usar lá o meu referencial, que vai estar ganhando 10% de desconto e que vai estar ali tendo acesso a um conteúdo de muita qualidade. Pô, galera, então, fica aí em primeira mão. Não sabia, não tinha qualquer conhecimento disso em primeira mão. O Caco dando a possibilidade de vocês terem um desconto bem bacana aí num conteúdaço aí. Que, como ele falou, não só em cash game, também em torneio. Então fica o convite a todo mundo para visitarem. Nós vamos disponibilizar aí no grupo para todo mundo consultar e ter acesso a esse desconto. Caco, notas finais, cara, foi um papo muito bacana aqui, onde tu deu claramente uma ideia sobre aquilo que é o cash hoje em dia, as tuas visões das coisas. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, que sei que a tua vida é bem corrida assim, então queria te agradecer bastante a abertura e a disponibilidade para dividir connosco, para partilhar connosco o teu dia-a-dia e os teus pensamentos, e desejar-te o melhor sucesso, continue tudo a topo aí na tua vida profissional e que a gente continue a ter participações do Caco e aparecimentos do Caco nestas iniciativas que eu acho que são boas para o cash game, para a vida do poker. Dá aí o teu parecer final aí para a galera aí. Legal, João. Legal, foi bem legal mesmo o papo. Eu acho legal esse tipo de iniciativa que você tem. O Brasil é um país que carece muito de discussão de poker, principalmente de cash game. A gente vê falar assim que a galera na Alemanha tá lá com um canal que eles estão discutindo, outra galera lá na Rússia, por exemplo. E aqui no Brasil isso sempre foi meio um pouco disperso, assim, cada um pro seu lado e tal. E eu acredito que projeto igual esse seu, que é o Cash Game Brasil, igual mesmo da Sensei e outros projetos, eles só tendem a melhorar o nível do jogo no país. Pô, a gente discutindo aqui entre nós, a gente tende a crescer o nível de todo mundo. Acho que ninguém perde com isso. E foi bem legal mesmo o papo sobre cash. Algumas coisas, tem umas coisas que no cash que às vezes são ditas que são umas falsas verdades, assim. As pessoas pensam que cash é um bicho de 7 cabeças, sendo que não é. O cash é só uma questão de dedicação. O cash é uma questão de longo prazo. Eu acho que, desde quando eu comecei a aprender cash, eu aprendi isso. Cash é longo prazo. Não tem vida fácil no cash. Se você quer sentar e ganhar grana jogando cash, fácil, desiste. Se você quer sentar e se dedicar, pode ter certeza que você vai ter resultado. Ele, ao mesmo tempo que ele não é fácil, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais justo. Talvez a modalidade mais justa de poker, porque eu te garanto que 80, 90, assim, para não dizer 100% daqueles que realmente se dedicam conseguem obter algum resultado no cash. Mas é isso aí, foi bem legal o papo e quem sabe mais pra frente a gente não troca mais alguma ideia, faz um papo até um pouco mais descontraído, coloca umas bad beats aí pra galera dar uma olhada também. Te mandei aquela mão lá roxa que a minha internet caiu, que foi triste, eu com quadra no turn, no forbet pot e a internet cai. Isso aí é pra você ver como é a vida de jogador de cash, às vezes a internet faz você perder um pote ali que ia ser de quase 1.000 euros. Mas é isso aí. Com certeza. Eu sou jogador da NL50 neste momento e o Caco me partilha uma mão
de Daniel 400, onde o pote está em $300, o cara beta e a net do Caco cai, e o cara com quadra no terno. Aí penso, porra, que vida é essa? Aí a conta da internet ficou cara esse mês. Mas é isso aí, João. Caco, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Boa sorte e a gente vai com certeza vamos conversando, tá? Tá certo, então. Falou, obrigado você também. Falou, um abraço.